Imagine viver em um mundo sem ciência. O ser humano viveu assim por muito tempo. Uma vida difícil. Fome, frio, doenças sem cura. Por muito tempo foi necessário migrar para locais diferentes que apresentassem os recursos necessários para a nossa sobrevivência. O medo era um fator sempre presente. Buscando explicação para os fenômenos da natureza, como fogo, relâmpagos e trovões, as pessoas criaram mitos e lendas. No entanto, se hoje temos fome, buscamos alimento na geladeira ou utilizamos um aplicativo de entrega de fast food. Contra o frio, temos chuveiro com água quente e aquecedores. Contra as doenças, temos remédios, diagnóstico preciso, máquinas de suporte à vida e as vacinas. Tudo isso devido aos avanços de séculos de pesquisas científicas. E uma das principais descobertas da ciência é como funciona a eletricidade. Você sabe como funciona a energia elétrica? Por muito tempo, os seres humanos olharam para os relâmpagos e tiveram medo, achando que aquilo era alguma causa sobrenatural. Realmente, os relâmpagos durante uma chuva muito forte podem causar na gente uma certa perturbação. Mas hoje, os avanços da ciência mostram que a eletricidade é algo muito simples. E hoje nós vamos aprender como fazer na sua casa uma pilha capaz de gerar eletricidade e conseguir acender uma lâmpada ou qualquer outro equipamento eletrônico. E nós vamos gerar eletricidade utilizando apenas picles. Você vai precisar de alguns picles ou qualquer outro vegetal. Algumas pessoas preferem fazer com batata. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu prefiro fazer com picles. Nós vamos utilizar um fio elétrico bem flexível. Para criar eletricidade, nós vamos precisar de algum material com níquel. Você pode encontrar parafusos e pregos niquelados em qualquer loja de material de construção. Você vai precisar também de algum material que leve cobre em sua composição. A minha sugestão é, aproveitando que você já foi em alguma loja de material de construção para comprar o seu prego niquelado, você pode perguntar para quem trabalha lá na loja se ele tem uma vara de solda de cobre. Caso você não encontre essa vara de solda, você pode utilizar, por exemplo, uma moeda de 5 centavos. Ela é feita de cobre e vai permitir o mesmo efeito. Em primeiro lugar, você vai cortar os fios em pedaços pequenos. Depois de cortado o fio, você pode utilizar um desses alicates descascadores, que você pode encontrar também em lojas de material de construção. Ele faz o trabalho de retirar essa cobertura aqui isolante do seu fio e expor o material que está lá dentro. São esses fiozinhos aqui condutores. O próximo passo é enrolar esses fios de um lado em o parafuso, olha só, né? Uma dica é você pegar, deitar, apoiando numa mesa de preferência e ir girando, ó, segura uma ponta e vai girando para que ele enrole bem, tá certo? Você vai colocar desse lado o parafuso niquelado e do outro lado você vai fazer a mesma coisa no seu pedaço de cobre. Para que nosso fio não fique desprendendo do prego e nem da barra de cobre, vamos prendê-los com uma fita isolante. Caso você não tenha encontrado o seu pedaço de cobre e vai usar a moeda de 5 centavos, você vai precisar comprar uma garra jacaré. Você pode encontrar também nessas lojas de material de construção. O bom da garra jacaré é que ela segura na moeda e quando você desencapa esse pedaço, ela apresenta um espacinho para você passar o seu fio aqui.
E olha só como é que ficou no final da história. Você passa o fio aqui por dentro, certo? E aí você tem de um lado o seu parafuso ou prego niquelado e do outro lado a sua moeda de cobre. Você vai precisar fazer várias sequências dessa. De um lado o níquel, do outro lado o cobre. Depois o que a gente vai fazer? Vai colocar entre eles, esses vários pedacinhos que você fez, os picles. Agora o que você vai fazer com o seu picles? Você vai espetá-lo de um lado com o parafuso ou prego com níquel e do outro lado você vai colocar o seu pedacinho de barra de cobre. Agora nós vamos continuar com esse processo, encaixando um picles no outro e criando uma longa sequência. Agora a pergunta é: por que nós estamos fazendo isso? Após criarmos essa longa série de picles e eletrodos e fios, percebemos que todos eles estão ligados em um eletrodo de níquel e um de cobre. Isso vai permitir que haja uma corrente elétrica entre eles. O eletrodo que contém o níquel perde elétrons para o eletrodo que contém o cobre. Por isso, vamos chamar o eletrodo que doa o elétron de ânodo, nesse caso o níquel, e o que recebe o cátodo, nesse caso o cobre. Vamos dar uma carga negativa para o ânodo e positiva para o cátodo. O papel do picles é servir como uma ponte salina entre os dois eletrodos. Assim, o eletrodo de cobre e o de níquel poderão, no mesmo picles, passar cargas. Essa diferença da possibilidade de receber ou doar cargas é chamada de voltagem ou diferença de potencial. Bom, para a gente agora testar se realmente funcionou, a gente vai utilizar algum equipamento elétrico que seja bem simples, tá? Não adianta tentar acender uma lâmpada ou algo mais complicado, porque a nossa bateria não é tão forte assim. O que a gente vai fazer é utilizar um reloginho bem simples que você pode encontrar, né, numa loja aí de produtos importados. Ou você pode utilizar uma lâmpada de LED também. Tem que verificar se a exigência de voltagem não é muito alta, tá certo? Vamos medir como que está dando aqui a voltagem da nossa pilha e vamos ver quantos volts precisa para utilizar esse reloginho. O voltímetro é o aparelho utilizado para verificar a diferença de potencial. Vamos colocar o cabo preto no lado negativo e o lado vermelho no lado positivo. Nesse caso, o preto é o níquel e o vermelho é o cobre. Percebemos que na nossa pilha a diferença de potencial está perto dos 2 volts. Testando antes, nós descobrimos que o relógio precisava de muito menos do que 2 volts. Nesse caso, então, ligamos e olha lá, funcionou. Caso a sua pilha não tenha a voltagem correta, você pode colocar mais vegetais. Quanto mais vegetais, maior a diferença de potencial. A nossa ideia, então, ao utilizar essa sequência de níquel, picles e cobre, e depois repetir isso várias vezes, é criar uma pilha que pode fazer a transferência de elétrons de um polo para outro. Isso vai gerar eletricidade. Mas, graças a tudo isso, eu pensei que você fosse mostrar uma coisa mais intensa. Bom, eu vou fazer aqui com vocês uma experiência um pouco mais complicada, tá certo? Eu não recomendo você fazer em casa, então eu não vou ensinar. Mas eu vou mostrar como, dentro de um picles, pode aparecer até mesmo uma descarga elétrica parecida com um relâmpago. Então dá uma olhada agora no que a gente vai fazer, um relâmpago de picles.
A nossa ideia, ao utilizar algo tão simples quanto picles, é mostrar para você que eletricidade não é nada complicado. Lógico que a gente pode complicar um pouco mais e querer calcular corrente elétrica, resistência, ou até mesmo, criar o nosso próprio circuito elétrico. Mas eu acho que a ciência se constrói assim. A gente aprende o básico e em cima desse básico vai acrescentando conhecimentos avançados. A nossa ideia aqui hoje é mostrar para você que a ciência está acessível a todo mundo e que, a partir de conhecimentos tão simples quanto uma pilha de picles, você pode construir um castelo de conhecimentos e conhecer muito mais sobre o mundo que você vive. Hoje em dia, muitas pessoas questionam qual a importância de ir na escola, qual que é a importância de estudar ciência. A verdade é que sem ciência, a gente vai ficar com um conhecimento bem limitado e não vai entender muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Precisamos investir no avanço das ciências. Precisamos de mais pesquisas, mais descobertas. Mas também precisamos de mais ensino científico, escolas melhores, professores mais valorizados. E, acima de tudo, precisamos dar acesso às conquistas científicas para todas as pessoas. Precisamos de acesso universal à água, alimentos saudáveis e seguros, saneamento básico, saúde de qualidade. A ciência pode ajudar a fazer um mundo bem melhor. Precisamos de ciência.